Irmãos, a graça e a paz, bom dia a todos. É muito bom estar mais uma vez com os irmãos. Os irmãos sabem que nós estamos numa série de mensagens no Evangelho segundo o apóstolo João, e nós vamos hoje meditar no texto de João 3. A gente vai ler os versículos, o conjunto de versículos de 25 a 36. Então, João 3, de 25 a 36, eu vou ler na Nova Versão Transformadora. E o texto bíblico diz assim: surgiu uma discussão entre os discípulos de João e certo judeu a respeito da purificação cerimonial. Os discípulos de João foram falar com ele e lhe disseram: Rabi, o homem que o Senhor encontrou no outro lado do rio Jordão, aquele de quem o Senhor deu testemunho, também está batizando. Todos vão até ele. João respondeu: ninguém pode receber coisa alguma a menos que lhe seja concedida do céu. E vocês sabem que eu lhes disse claramente: eu não sou Cristo, estou aqui apenas para preparar o caminho para ele. É o noivo que se casa com a noiva. O amigo do noivo simplesmente se alegra de estar ao lado dele e ouvir os seus votos. Portanto, muito me alegro com o destaque dele. Ele deve se tornar cada vez maior e eu cada vez menor. Aquele que veio do alto é superior a todos. Nós somos da terra e falamos de coisas terrenas. Mas ele veio do céu e é superior a todos. Ele dá testemunho daquilo que viu e ouviu. Mas como são poucos os que creem no que ele diz, todo aquele que aceita seu testemunho confirma que Deus é verdadeiro, pois ele foi enviado por Deus e fala as palavras de Deus, porque Deus lhe dá sem limites o Espírito. O Pai ama o Filho e pôs tudo em suas mãos, e quem crê no Filho de Deus tem a vida eterna. Quem não obedece ao Filho não tem a vida eterna, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Senhor Deus, Pai querido, fala conosco, Senhor, através da Tua palavra. Que o Teu Santo Espírito nos conduza e nos dê compreensão, Pai, da Tua vontade. Nessa manhã, essa é a minha oração, em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, aqui a gente tem um trecho muito interessante que vem na sequência da conversa de Jesus com Nicodemos. E é um encontro muito especial, porque na conversa com Nicodemos, Jesus diz que ninguém, eu repito, ninguém pode entrar no reino de Deus sem nascer da água e do Espírito. Está lá em João 3,5. Mas o que é nascer da água e do Espírito? Algumas correntes teológicas vão dizer que é uma referência direta, claríssima ao batismo pelas águas. Outros dirão que fala a respeito do momento do parto. É uma simbologia, a pessoa nasce de novo. Porque essa bolsa se rompe e então Jesus teria feito essa conexão, é o que outras correntes defendem. Mas esse nascimento dessa vez seria espiritual. Contudo, há outros que recorrem ao texto de Ezequiel 36, 25 a 27, que diz assim: então eu aspergirei sobre vocês água pura e vocês ficarão limpos, e eu os purificarei da sua impureza e a sua adoração a ídolos. E eu lhes darei um novo coração e colocarei em vocês um novo espírito. Eu removerei do seu coração, eu removerei seu coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Porei dentro de vocês o meu espírito, para que sigam os meus decretos e tenham cuidado de obedecer aos meus estatutos. O texto aqui se refere a uma nova vida com Deus. E é uma transformação completa. Aquelas pessoas que são de fato alcançadas por Deus, essas pessoas abandonam o antigo estilo de vida. Não condiz com a nova realidade, com aquilo que a pessoa foi chamada. Ela foi chamada para uma realidade diferente, uma transformação completa. Se você tem um passado de muitos erros e de muitos pecados, e Cristo alcança você por uma ação do Espírito, você não pode revisitar os lugares ou reviver os gatilhos que te fazem cair. É uma mudança. Você virou a página. O problema é que tem muita gente que insiste em reler aquela página da vida. E isso não condiz com a vida do crente. A água, então, aqui por esse texto, tem um simbolismo de purificar aquele que está imundo. Irmãos, aqueles que têm a Cristo
nasceram da água e do Espírito. Ou seja, foram purificados. E quem Deus purifica não pode ficar imundo novamente. Não existe crente estilo porquinho, que está lá na lama. E aqui não há nenhuma referência aos palmeirenses, porque, graças a Deus, eu sou palmeirense também. Eu estou falando de um estilo de vida de pecado. Não dá. Quem vive em pecado está fora da vontade de Deus. E aí eu falo especificamente daqueles que vivem no estado contínuo do pecado. Porque as pessoas que acordam pela manhã já pensando no pecado que vão cometer, essas pessoas não têm uma nova vida em Cristo. Porque elas têm no seu coração um altar dedicado ao seu Deus, o seu pecado. O seu pecado é o seu ídolo. É ele que está ocupando o lugar de Deus no seu coração. É uma mensagem dura, mas é a mensagem da Bíblia, é a mensagem de Deus. E a gente precisa refletir sobre isso. Aqueles que estão imundos não são filhos de Deus. Eles não refletem o Cristo que se entregou em nosso favor. Por que é importante que a gente entenda isso? Porque a água no texto bíblico ocupa um espaço importante. E nessa mensagem dessa manhã também. Surgiu então uma discussão, porque alguns questionavam a João sobre o fato de Jesus, porque João tinha dado testemunho de Jesus, porque Jesus estava batizando. Olha só. Só que o contexto do batismo de João era um convite para que as pessoas se lavassem das suas impurezas, um gesto de arrependimento dos seus erros e uma mudança de rota. Só que quando a gente fala sobre isso, quando a gente traz essa confrontação bíblica, ela é difícil de ouvir. Muitas pessoas não querem abandonar aquilo que é cômodo, aquilo que traz prazer para elas. Com o crescimento do movimento evangélico, a gente tem visto cada vez mais pessoas que declaram querer passar pelo batismo. E hoje em dia a gente vê, principalmente nessas igrejas do movimento neopentecostal, a facilidade com que se batiza. Muitas vezes sequer preparando as pessoas para uma doutrina bíblica saudável. As pessoas passam pelas águas do batismo sem ter o conhecimento mínimo do que é o cristianismo, do que é defender a fé cristã. E olha, pasmem, tem igreja por aí que nem pessoa batizada, pessoa que nem crente pode participar do batismo. Imaginem só o que tem sido o movimento evangélico nesse país. Pessoas sem compromisso algum com as Sagradas Escrituras, vivendo de forma totalmente desregrada, achando que tem um lugar no céu. Porque lá atrás, alguns movimentos evangélicos também já disseram que o lugar delas, a partir de uma doação financeira, estaria garantido no céu. Essa é a realidade. E a gente só pode se defender disso e defender o Evangelho de Cristo, honrando o Evangelho de Cristo, conhecendo a palavra dele. Sabendo que essas coisas são heresias, mentiras, atendendo apenas a interesses humanos de pseudo-líderes evangélicos com grandes denominações que zombam da nossa fé. Quando a gente ouve isso, irmãos, essas pessoas não estão ferindo aqueles apenas que estão dando dinheiro, vendendo carros, casas, para poder financiar grandes denominações. Essas pessoas estão zombando da nossa fé em Cristo, porque nós recebemos de graça, e de graça nós repassamos esse evangelho. Alguém já disse que o evangelho é um mendigo dizendo a outro mendigo onde está a casa do pão. E é isso, é para isso que nós somos chamados. Nós não fomos chamados para comercializar a fé. E é por isso que essa mensagem, a mensagem do Evangelho, deve ser de confrontação constantemente. Confrontação com aqueles que não conhecem o Evangelho, mas precisam ouvir do Evangelho, e confrontação para nós, que já somos cristãos calejados. Aqui muitos já têm uma longa jornada com Cristo. E nós precisamos nos converter todos os dias, porque o arrependimento é diário. O batismo pressupõe uma mudança. A pessoa não pode mais ser aquela mesma pessoa.
E essa mudança, meus irmãos, é graça de Deus. Versículos 27 a 30. João respondeu: ninguém pode receber coisa alguma, a menos que lhe seja concedida do céu. Vocês sabem que eu lhes disse claramente: eu não sou o Cristo. Estou aqui apenas para preparar o caminho para ele. É um noivo que se casa com a noiva. Amigo do noivo simplesmente se alegra de estar ao lado dele e ouvir os seus votos. Portanto, muito me alegro com o destaque dele. Ele deve se tornar cada vez maior e eu cada vez menor. João aqui fez questão de extirpar, aniquilar qualquer levante ou qualquer dúvida que minimizasse o ministério de Cristo. Ele aponta para as obras de Jesus na vida das pessoas, porque as obras de Jesus são obras de vida, vêm do próprio Deus, porque Ele é plenamente Deus. E essa percepção, meus irmãos, é uma percepção direcionada pelo Espírito Santo. O crente precisa ter essa percepção. O olhar do crente precisa ser um olhar conduzido pelo Espírito Santo. Porque o que Deus faz é supremo e completo. E é parte da natureza humana. O nosso olhar carnal tentar simplificar as coisas. Trazer para aquilo que é terreno, para aquilo que diminui a ação de Deus. Quando a gente tem um registro bíblico de Jesus expulsando demônios, alguns vão lá e dizem, mas ele expulsa pelo poder de Beelzebu. Isso é uma blasfêmia contra o Espírito Santo, contra a obra de Deus. Está minimizando a ação do próprio Deus. Deus colocou o caminho e aquele que anunciava o caminho na mesma geração. Vocês já pararam para pensar sobre isso? Porque o povo de Israel vinha de uma lacuna de muitos séculos sem um profeta que de fato apontasse o caminho que viria. E aquela geração presenciou o ministério de João Batista e o próprio Cristo, anunciando a palavra da verdade. Mas por que isso aconteceu? Porque Deus quis. Deus quis que assim se cumprisse a sua palavra, que já estava predita. Meus irmãos, quando a gente olha João respondendo para os discípulos dele, para os seguidores dele, olha, não me importa isso. O que me importa é que ele cresça e eu diminua. João diz para os seguidores deles, não me importa o modus operandi de Jesus. O que importa é que ele está nessa geração realizando essas obras. E o próprio caminho está para essa geração. E essa geração precisa reconhecer que o caminho está entre nós. Precisa se alegrar nessa verdade. Com humildade, João reconhece quem ele é. Eu não sou o Cristo. Eu não sou o Cristo. Eu apenas preparo o caminho para ele. E surgirão muitos que dirão que têm poderes sobrenaturais, que têm uma autoridade especial, que é ungido do Senhor, mas são apenas pessoas que tentam distorcer a nossa fé, enfraquecer a igreja de Cristo. Tem muita gente que se acha muito espiritual, que vive como se fosse o próprio Cristo, o próprio caminho. Só que o que essa igreja prega e o que várias outras igrejas bíblicas pregam é que a humildade é uma das marcas do reino. Você não pode ter sido inserido ao reino e continuar com um espírito arrogante, com um espírito egocêntrico. Você precisa ser humilde. Humilde o quê? Você vai vender tudo e vai viver só de esmola? Não é esse tipo de humildade que a gente está falando. A gente está falando da humildade de se sujeitar a uns aos outros. É o que o apóstolo Paulo fala. Nós devemos nos sujeitar em aprender, em caminhar uns com os outros. Esse tipo de humildade. Humildade de saber e aprender aquilo que Deus quer nos ensinar. Nós servimos ao Cristo que andava entre os pobres, entre os miseráveis, entre os excluídos da sua época. Nós declaramos que aquele que lavava os pés sujos dos seus discípulos é o único Senhor e Salvador. Quantos de nós estaríamos dispostos a lavar
os pezinhos dos discípulos. Lembrando que lá não havia asfalto, não. A prefeitura da época não dava conta dessa obra de zeladoria da cidade. Era pó, terra. E Jesus se dispôs a fazer isso. E quando nós vemos alguns gestos de humildade, nós falamos, está fazendo isso só para chamar a atenção. Será que não nos faltam olhos espirituais para ver aqueles que já entenderam a importância de serem humildes e exercerem a sua cidadania do reino já nesse tempo? Porque muitos acham que o reino é só quando nós partirmos. E alguns irmãos queridos têm partido nos últimos tempos. Mas o reino é aqui e agora. A gente já vive a nossa cidadania. Você é brasileiro, você é da sua cidadania, mas você também é um cidadão do céu. E mais, Paulo vai dizer que nós somos embaixadores de Cristo. Nós somos embaixadores de Cristo. E nós temos vivido como esses representantes desse reino nessa geração. Nós precisamos ser humildes. De que forma a humildade de Jesus, de certa forma, é replicada nas nossas vidas? A gente observa como ela foi replicada na vida de João. E esse texto nos confronta, porque nós precisamos buscar essa humildade, essa disposição. A arrogância não exala bom perfume. E crente arrogante se acha, muitas vezes, mais do que o próprio Senhor. E nós não somos o maior. Que Cristo cresça e eu diminua cada vez mais. O que João está falando? Olha, que a minha vontade seja extirpada, que eu viva plenamente a vontade de Cristo na minha vida. E isso é revolucionário, porque a sua vontade vai ser cada vez mais eliminada. Se você fizer essa oração com sinceridade de coração. Porque esse deve ser o desejo do crente. Uma vida cada vez menos baseada na sua vontade e mais no Cristo que nos salvou. Porque as pessoas só vão prestar atenção neste Cristo quando observar uma igreja que de fato exala o bom perfume de Cristo. E quando nós observamos algumas igrejas por aí, irmãos, os irmãos acham que essas igrejas exalam o bom perfume de Cristo? Muitos estão presos aí em discussões teológicas que não muda a cotação do dólar. Infelizmente, né, não faz o dólar cair. Essas discussões são besteira. Só servem para dividir placa, para que surjam outras placas. Nós precisamos focar a nossa atenção na sã doutrina, o que de fato mostra que os cristãos que estão na igreja são verdadeiramente cristãos. Eu creio, eu tenho fé que vai chegar um momento em que nossas igrejas, os crentes nelas, de fato vão parar, sentar e falar, não, isso daqui mais separa do que ajunta, e a gente vai mudar essa história. A gente precisa mudar essa história por uma condução do Espírito. Irmãos, João faz uma referência a casamento para dissipar qualquer eventual levante dos seus discípulos por causa de Jesus. Ele diz, o noivo é quem casa com a noiva. Como amigo, eu me alegro com a alegria dele por estar ao lado dele neste momento. João não era o esposo. E ele não atrairia para si o povo de Deus. Mas era João quem ajudava nas coisas do casamento. Fortalecendo a noiva. Aqueles que iriam compor a família de Deus. Era uma alegria pelo outro. Era uma alegria pelo Cristo naquela geração e também por aqueles que encontravam e eram encontrados pelo Cristo. E nós devemos ter essa consciência, irmãos, de que nós fazemos as coisas pelo Senhor e para o Senhor. Infelizmente, muitas vezes nós viemos até a igreja, nós fazemos as coisas no modo automático e a gente vai embora, achando que é apenas uma atividade trivial. Mas isso daqui que você está fazendo não é para você, é para Deus. E nós fazemos para Deus, mas para edificar uns aos outros. Então, quando nós fazemos,
E nós precisamos agradecer aos irmãos que se dispõem, domingo após domingo, quarta após quarta, a trabalhar, porque essas pessoas estão servindo a Deus e uns aos outros. Os irmãos que estão na recepção, aqueles irmãos que estão lá no estacionamento, que muitas vezes são invisíveis para muitos de nós, os irmãos que estão lá na projeção, no som, na transmissão. Esses irmãos saem cedo de suas casas aos domingos, às quartas, nas alvoradas de oração, que muitos irmãos acompanham também pelo YouTube, às vezes acordando às 4 da manhã para estar aqui para a transmissão das 6, porque essas pessoas, com as suas atividades, louvam ao Senhor, mas servem aos irmãos. E nós somos gratos por essas pessoas. Nós tratamos elas como invisíveis, muitas vezes. E nosso espírito precisa ser de gratidão e de alegria pela vida dessas pessoas. Nós devemos nos importar uns pelos outros. Se olharmos para a nossa própria vontade e a disposição, na primeira oportunidade que nos cansarmos, nós vamos jogar tudo pelos ares. É por isso que nós não podemos fazer as coisas no modo automático, porque quando nós nos cansarmos, a gente vai pegar a nossa mochila, a bolsa, o nosso celularzinho e, rua. A gente vai para outro lugar onde a gente possa cultuar sem precisar servir. E aí a gente sabe que tem muita igreja, mega igreja, onde a pessoa entra 9 da manhã no horário do culto, ou 9h05 da manhã, e quando dá 10 horas, já antes do culto, a pessoa já está indo embora. Para não ter contato com ninguém, para não servir em nada, apenas para receber a mensagem. Só que isso não é cultuar a Deus. Cultuar a Deus é estar aqui na comunhão, crescer uns com os outros, e também crescer na medida que você exerce ministério. Tem muito ministério na igreja. E conforme o seu talento e dom, você pode servir em outros ministérios também. E aí eu falo especificamente aqueles que já estão na igreja, já são batizados, já têm uma vida com Cristo. Os seus dons e talentos podem servir aos outros. Irmãos, pastores, líderes, pessoas que servem nessa igreja, a nossa vida deve sempre apontar para Cristo. Isso inclui também a forma como nós servimos. Muitos líderes, não só aqui, mas em várias igrejas, não exercem plenamente o seu papel de liderança. E isso não é apontando um erro, mas é para que nós observemos a forma como nós exercemos essa liderança. Nós, líderes, precisamos sempre observar no que nós estamos falhando. E eu confesso que em várias coisas eu falho. E misericórdia daqueles que estão trabalhando comigo na comunicação. E vez ou outra eu converso com o Acácio, que tem andado comigo trabalhando nessa parte da comunicação. São várias coisas que precisam ser ajustadas. Várias coisas. E eu sei que vários outros irmãos que estão em liderança de ministério aqui têm os seus desafios. E nós precisamos estar atentos à vontade de Deus para a área em que nós atuamos, para a área em que nós trabalhamos. Irmãos, nós temos que ter consciência disso, apontando sempre para o Cristo que recebe nosso louvor, porque é Cristo quem deve receber o destaque. É para Ele todo o louvor, é toda a honra e toda a glória pelos séculos dos séculos. João também vai dizer que Cristo cresça e Ele diminua, porque é assim que o caráter do crente tem que ser trabalhado. Se você está centrado na sua vontade, que você cresça, que você brilhe, que você tenha mais dinheiro, mais condições, um status social melhor, é provável que você esteja indo numa direção oposta à vontade de Deus. Porque a gente não pode ter uma vida olhando apenas para essa coisa terrena. O dinheiro é importante, você pode buscar ter uma condição de vida melhor. Mas a busca pelo seu status e pelo seu recurso financeiro não pode ser maior do que o seu desejo por Cristo. Se você tem olhado mais o aplicativo do seu banco do que orado, é um indicador do Deus a quem você serve. Se você tem buscado formas de crescer no seu trabalho, maquinando estratégias para poder alcançar uma promoção,
e tem orado menos, aí está o Deus a quem você serve. É um ídolo que nasce no nosso coração. E na vida do crente não há espaço para ídolos. Nós servimos ao único Senhor e Salvador, o Cristo, que é a própria exemplificação da humildade. É por isso que cada vez menos eu e mais Cristo. Quando a minha vida está centrada em mim mesmo, eu me engano. A palavra de Deus vai dizer lá em Jeremias 17:9, o coração humano é mais enganoso que qualquer coisa e é extremamente perverso. Quem sabe de fato o quanto é mal? Se eu for confiar apenas no meu próprio coração, eu estarei caminhando a passos largos para a minha perversidade. E é por isso que João vai dizer, olha, eu preciso ser esvaziado. E nós precisamos ser esvaziados de nós mesmos, porque as nossas atitudes, quando nós somos esvaziados, as nossas atitudes serão baseadas na vontade de Deus, porque será o próprio Deus agindo em nós. E é essa mensagem revolucionária que transforma vidas. Nós sonhamos com dias melhores, mas a melhoria e transformação de vida só acontece em Cristo Jesus. Qualquer melhoria ou bondade longe de Deus é finita e instável. Nós estamos agora num momento histórico extremamente importante, que é o cessar-fogo entre Israel e Hamas. Aquilo ali sem Deus é finito, terreno, é temporário. Irmãos, há anos, há décadas, e tem irmãos aqui mais experientes do que eu, que já cresceram e se desenvolveram ouvindo desse confronto entre palestinos e israelenses. Os irmãos acham que se aquele cessar-fogo não for discutido, lançado segundo a vontade de Deus, aquilo lá vai durar? A gente precisa entender que é só quando as coisas estão baseadas na vontade de Deus que elas se tornam permanentes. E muitas pessoas enganam os seus corações, achando que as coisas melhoraram e vão ser assim eternamente. O nosso coração humano almeja o que é eterno. E é por isso que a gente se engana muitas vezes achando que aquilo vai durar para sempre, mas não dura, e a gente se decepciona, a gente se frustra, e a gente vive a raiva. Deus nos fez para almejar a eternidade, porque Deus fez o nosso coração para ansiar a Ele, para desejá-lo, para passar a eternidade com Ele. Mas a gente muitas vezes não tem essa sensibilidade espiritual e entende esse conceito da eternidade de forma errada. E muitas vezes as pessoas nem entendem o conceito da eternidade. É por isso que, dessa forma, a nossa oração todos os dias deve ser para que Deus cresça e para que a gente diminua. Talvez você nunca tenha tido um encontro com Cristo. Você está ouvindo essa mensagem pela primeira vez, ou você que acompanha pelo canal do YouTube, você fala, mas como é que eu faço isso? Você não consegue fazer isso. Esse é o grande lance do Evangelho. Olha só, o Evangelho é muito peculiar por causa disso. A gente não consegue fazer nada pela nossa própria força. Não vai ser naquele espírito de força que você abriu aquele pote de palmito em casa, que você vai falar, não, agora eu sou crente. Cristo habita em mim. Não. É pela humildade, pela disposição de falar, Senhor, eu sou um inútil, um incompetente, mas eu preciso do Senhor na minha vida. Transforma o meu coração. Escreve o meu nome no livro da vida. E faz a tua obra no meu coração. Nós somos dependentes. Nós somos a noiva de Cristo. E nós aguardamos pelo noivo. E muitos se alegram por esse casamento. E é por isso que a gente precisa entender a beleza dessa união. O texto continua com João reconhecendo a superioridade de Jesus, o Filho de Deus. João 3, 31 e 32.
Aquele que veio do alto é superior a todos. Nós somos da terra e falamos de coisas terrenas, mas ele veio do céu e é superior a todos. Ele dá testemunho daquilo que viu e ouviu, mas como são poucos os que creem no que ele diz. Nós aqui pensamos como humanos, nós temos uma mentalidade limitada pelo pecado, mas Cristo, plenamente homem, plenamente Deus, é superior a todos e a tudo. O quanto nós reconhecemos isso, o quanto nós anunciamos isso, o quanto nós falamos essa verdade. Por vezes, alguns lembram de Jesus apenas no momento do desespero, né? Quando precisa de algum milagre, quando está faltando dinheiro e acham que Jesus é um caixa eletrônico de um banco. Jesus não é o seu step. Ele não é a sua boia lá quando você vai entrar na piscina e não sabe nadar e a piscina não dá pé. Jesus não é essa boia. Jesus é Senhor das nossas vidas. E é por isso que as nossas vidas, as nossas atitudes devem evidenciar o Cristo ao qual nós professamos. Se nós somos arrogantes, egocêntricos e mesquinhos, é porque nós não temos a Cristo. Difícil, né? Porque muitas vezes a gente tem os nossos dias. Muitas vezes a gente acorda de mau humor, a gente fica chato, a gente está chato no trabalho. Eu não estou falando que isso evidencia que você não tem Cristo. Eu falo de uma arrogância, de um egocentrismo que baseia toda a sua vida, todas as suas atitudes. Se não há elementos no modo total da sua vida que apontem ao Cristo, isso é muito preocupante. Se você lá atrás já confessou a Cristo como seu Senhor e Salvador e não vive essa vida, isso é preocupante. Mas a boa notícia é que Cristo se entregou em nosso favor para que nós tivéssemos vida. Se você nunca teve a oportunidade, essa é a verdade que você precisa ouvir nessa manhã. Cristo se entregou em nosso favor para que nós tivéssemos vida. João 3, 33 a 36. Todo aquele que aceita seu testemunho confirma que Deus é verdadeiro, pois ele foi enviado por Deus e fala as palavras de Deus, porque Deus lhe dá sem limites o Espírito. O Pai ama o Filho e pôs tudo em suas mãos, e quem crê no Filho de Deus tem a vida eterna. Quem não obedece ao Filho não tem a vida eterna, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Talvez você nunca tenha ouvido essa mensagem, ou ouvido uma mensagem sobre isso, sobre essa confrontação. Mas João nos aponta um perfil de cristão, que é o perfil que nós devemos seguir. Um perfil de cristãos piedosos. Aquele que é humilde, que reconhece a supremacia do seu Senhor e que tem uma vida devotada a Ele. Uma vida que reconhece a ação do Senhor em todas as áreas da sua vida. É por isso que o crente, ele não pode dividir a sua vida em áreas. Você não pode ver a sua vida como a vida profissional, a vida escolar, a vida universitária, a vida sentimental. O crente é crente em tudo. Algumas pessoas têm repulsa em usar, o termo, mas o crente ele precisa viver um evangelho integral. A missão do crente precisa ser uma missão integral, mas uma missão integral no aspecto de exemplificar a Cristo, de exalar o perfume de Cristo. Na Igreja de Cristo, nós crescemos em amor e comunhão, aprendendo uns com os outros. E aqui você tem um apoio enquanto é sarado dos seus traumas e feridas. Todos aqui têm traumas e feridas. Todos aqui têm coisas que precisam ser trabalhadas na vida. E é provável que você já tenha se ferido com alguém de dentro da igreja. Há uma geração por aí de muitas pessoas que foram feridas dentro da igreja e vivem fora da igreja. São chamados desigrejados, achando que podem servir a Cristo do sofá da sua sala. Mas não é para isso que a igreja foi chamada. Esse não é um princípio basilar da igreja. A igreja precisa viver em comunhão. Não tem como você ter comunhão com a sua Smart TV. Não é para isso que a gente foi chamado.
Não é para isso. Eu não estou falando que você não pode assistir um culto de vez em quando, lá via YouTube. Mas você precisa estar aqui, na comunhão, participando da ceia do Senhor, se alegrando uns com os outros, crescendo, conhecendo uns aos outros. E é um desafio para quem nos acompanha só pelo YouTube, porque eu já estou nessa igreja aqui há mais de 2 anos, e eu não me canso de conhecer novas pessoas. Não me canso, porque é muito legal isso, muito legal, muito legal. E é muito legal ver quando uma pessoa que você gosta muito, uma família por quem você tem muito carinho, a família está aqui na igreja. É muito legal crescer na comunhão da igreja. E é por isso que a gente precisa valorizar isso. Eu não sei como está o seu coração, mas Deus pode operar profunda transformação. A gente aprendeu nessa manhã que é Cristo quem deve ser o destaque das nossas vidas. Se Cristo não tem sido, há um problema aí. Se você nunca teve a oportunidade de dizer para Cristo, Senhor, seja o Senhor e o Salvador da minha vida, Deus te dá uma oportunidade nessa manhã. Eu não sei quem entrou aqui que não tem a Cristo como único Senhor e Salvador, mas é um momento único para que você ore ao Senhor pedindo. E Cristo, pelo seu amor, graça infinita, pode operar grande obra na sua vida. Traumas, feridas, problemas, decepções, frustrações. Há pessoas que sempre foram renegadas, deixadas de lado, subvalorizadas, negligenciadas. Cristo ama você. Talvez você nunca tenha sido amado de verdade. Talvez você nunca tenha sido olhado por alguém. Mas Cristo olha para você nessa manhã. Talvez você esteja sem esperança no que vai ver. A gente está no começo do ano e tem gente que já está totalmente sem esperança. Isso não é de Deus. Deus quer te dar uma nova vida em Cristo. Se você deseja uma vida em Cristo, faça comigo essa oração. Feche os seus olhos. Vamos fechar os nossos olhos. Se você não tem um encontro com Cristo, mas você deseja que Ele opere uma profunda transformação na sua vida, feche os seus olhos nessa manhã. Esquece qualquer fator externo. Não se preocupa com o que vai acontecer. Deus vai operar grande obra. Creia nisso. Diga assim: Senhor Jesus, eu reconheço que eu sou falho. Mediante a Tua palavra, eu reconheço que Tu és Deus e eu entrego a minha vida a Ti. Limpa o meu coração, perdoe os meus erros. Me ajude, Senhor, a crescer em conhecimento e no amor à Tua palavra. Escreva o meu nome no livro da vida. Opere a transformação que o Senhor deseja em mim. Que a minha vida glorifique a Ti, Senhor. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Vamos continuar com os nossos olhos fechados. Alguém fez essa oração nessa manhã? Não importa as circunstâncias, aquilo que virá, o Senhor vai entrar com providência. Talvez o seu coração esteja muito frustrado, você esteja decepcionado, mas a palavra de Deus nessa manhã é que Cristo cresça e eu diminua. E que nós possamos ser confrontados com essa mensagem, que nós possamos crescer em amor, em devoção ao Senhor, dando a Ele o real espaço em nosso coração. Senhor, essas pessoas ouviram a Tua palavra, Pai, o Senhor conhece o coração de cada um. Aqueles que foram confrontados, que porventura ainda não tenham a Cristo, que eles não cheguem ao final desse dia sem entregar o seu coração a Ti, Pai. Que o Teu Santo Espírito os confronte, que possam ser fortalecidos no Teu amor. E aqueles que já têm uma vida com Cristo, Senhor, que possam cada dia mais crescer em amor, em santidade, em purificação, Senhor.
e que sejam mensageiros teus nessa geração. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Irmãos, Deus abençoe.